Existe um pecado que a maioria dos católicos comete todo dia. Não é um pecado de maldade. Não é um pecado de ódio. É o pecado de viver como se a morte fosse um assunto para depois. Como se houvesse tempo. Como se a alma pudesse esperar. E esse pecado invisível, silencioso, generalizado, está custando a salvação de pessoas que se consideram boas cristãs. Porque a morte não avisa. E quando chega, a única coisa que importa é o que você fez com a sua alma enquanto ainda havia tempo. Eu me chamo Padre Alessandro Carvalho. Sou padre há mais de 30 anos e, nesse tempo, sentei à cabeceira de pessoas que estavam morrendo com paz e de pessoas que estavam morrendo com terror. A diferença entre umas e outras não era a bondade, era a preparação. Se esse tipo de conversa te faz bem, se inscreve agora. E me diz nos comentários, você usa o escapulário do Carmo? Me conta abaixo. Quero saber com quem estou falando. Hoje eu preciso te falar sobre uma promessa. Uma promessa que a própria Virgem Santíssima fez. Não um padre, não um doutor da igreja, a própria Mãe de Deus. Uma promessa direcionada a quem usa o escapulário do Carmo com fé e fidelidade. E essa promessa diz respeito especificamente ao momento mais importante da sua vida. O momento da sua morte. Se você tem mais de 60 anos, o que vou te revelar agora não é devoção opcional. É necessidade espiritual urgente. Vou começar do início. Porque muita gente usa o escapulário como se fosse um amuleto, um enfeite, uma tradição familiar vaga sem fundamento. E quando você não entende o que carrega, não carrega com fé. E sem fé, o efeito é zero. O escapulário do Carmo, o marrom, de 2 pedaços de pano conectados por um cordão que você coloca no pescoço e cobre o peito e as costas, não é invenção medieval. Não é folclore popular. Tem origem documentada, aprovada pela Igreja, com uma história que aconteceu no ano de 1251, na Inglaterra. São Simão Stock era o superior geral da Ordem Carmelita. Uma ordem fundada no Monte Carmelo, a mesma montanha onde o profeta Elias ouviu a voz de Deus, a mesma montanha que os primeiros eremitas cristãos escolheram para viver em silêncio e contemplação. São Simão passou décadas em oração, pedindo à Virgem proteção para a sua ordem que estava sofrendo perseguição e perigo de extinção. Em 16 de julho de 1251, durante uma oração, a Virgem apareceu a São Simão Stock, segurando um escapulário marrom, e disse a ele: "E aqui está a promessa que quero que você grave na memória. Recebe, filho meu, o escapulário da tua ordem. É um sinal do meu privilégio. Quem morrer vestido com ele não sofrerá o fogo eterno. Quem morrer vestido com ele não sofrerá o fogo eterno. Essa é a promessa. Não fui eu que inventei. Está documentada na história da Igreja, confirmada por papas, venerada por santos ao longo de 7 séculos. É chamada de privilégio sabatino, e ainda voltarei a falar disso. Mas quero que você sinta o peso do que está aqui. A Mãe de Deus, aquela que intercedeu nas bodas de Caná, aquela diante de quem os anjos se curvam, desceu para entregar um objeto com uma garantia específica sobre a hora da morte, sobre o destino eterno da alma. Isso não é devoção de criança. Isso é armadura espiritual para adultos que sabem que estão se aproximando do fim. Você pode estar pensando, mas Padre Alessandro, isso parece simples demais. Usar um pedaço de pano e estar salvo? Essa objeção é justa. E quero responder com clareza, porque a resposta é o que transforma o escapulário de amuleto em sacramento de vida. A Igreja nunca ensinou que o escapulário é mágico. Nunca ensinou que quem usa o escapulário pode pecar à vontade e morrer salvo por causa do pano. Isso seria heresia. E a Virgem nunca prometeu isso. O escapulário é um sinal de pertencimento, de consagração, de compromisso. São o mesmo que o anel de casamento. O anel não faz o casamento, mas quem está verdadeiramente casado usa o anel,
e retira o anel quando está traindo. O escapulário funciona da mesma forma. Você usa porque pertence à Virgem. Você usa porque escolheu viver sob o manto dela. Você usa como lembrete diário de que esta vida é passagem e que você está caminhando para o encontro com Deus. Quem usa o escapulário com fé genuína não consegue pecar tranquilamente, porque ele está ali, no peito, lembrando a todo momento: você prometeu, você escolheu, você pertence. É por isso que os santos amavam o escapulário com uma intensidade que às vezes parece excessiva para nós hoje. São João Paulo. Segundo, usava o escapulário desde criança. Santa Teresa do Menino Jesus foi encontrada com o escapulário apertado na mão no momento em que morreu. São Pio X, o Papa, declarou que não passava um dia sem rezar o rosário e vestir o escapulário. Não eram pessoas ingênuas. Eram pessoas que entenderam que a vida espiritual precisa de âncoras físicas, de sinais concretos, de rituais que o corpo executa para que a alma se lembre do que escolheu. Agora deixa eu te falar sobre o privilégio sabatino, porque é aqui que a promessa se aprofunda de uma maneira que me arrepia a cada vez que penso. Além da promessa de São Simão Stock, existe uma tradição documentada desde o século XIV, o chamado Bula Sabatina, que registra uma segunda promessa da Virgem, agora direcionada às almas no purgatório. A promessa é esta: aqueles que usaram o escapulário em vida, que praticaram castidade conforme seu estado de vida, os casados na fidelidade, os solteiros na pureza, e que rezaram orações específicas designadas pela Ordem Carmelita, receberão da Virgem Maria uma intercessão especial. A Virgem promete descer ao purgatório no sábado, depois da morte dessas almas, e libertá-las. No sábado, o dia dedicado a ela. O dia em que a Igreja toda, desde os primeiros séculos, honra a Mãe de Deus com devoção especial. Você compreende o que isso significa para alguém que tem mais de 60 anos? A morte é inevitável. Você sabe disso. Eu sei disso. E entre a morte e o paraíso, a doutrina da Igreja ensina sobre o purgatório, o estado de purificação das almas que morrem em graça, mas ainda carregam resquícios de pecado que precisam ser purificados antes de entrar na presença plena de Deus. A Virgem está prometendo que não vai te abandonar nem lá, que vai descer no sábado e acompanhar a tua saída para a luz. Não existe maior consolo espiritual para um ser humano que envelhece do que saber que não estará sozinho, nem no momento da morte, nem depois dela. Preciso agora te contar algo do Antigo Testamento que lança uma luz diferente sobre tudo isso. O profeta Elias estava fugindo. Estava no deserto, esgotado, pedindo a Deus que tirasse a sua vida. Basta, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus pais. Estava derrotado, estava só, estava sem esperança, e Deus não o abandonou. Deus mandou um anjo, e o anjo não pregou, não corrigiu, não explicou teologia. O anjo trouxe comida e água, tocou no ombro do profeta e disse: levanta e come, o caminho é longo demais para você. O caminho é longo demais para você. O Monte Carmelo foi o destino de Elias depois disso. Foi lá que ele ouviu a voz de Deus, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no silêncio suave e delicado que veio depois de tudo isso. Séculos depois, a Ordem Carmelita escolheu esse mesmo monte como lar espiritual. E séculos depois ainda, a Virgem apareceu com o escapulário marrom, a cor do hábito dos carmelitas, a cor da terra do Monte Carmelo, para dizer: o caminho que Elias percorreu ainda está aberto. A voz de Deus no silêncio ainda fala. E eu estou aqui para te acompanhar. O escapulário é a continuidade dessa história. É a antiga aliança e a nova aliança reunidas num pedaço de pano marrom. Quando você coloca o escapulário, você está se conectando a uma corrente de fé que começou no deserto com um profeta exausto e não parou nunca. Mas por que estou falando especificamente para quem tem mais de 60 anos? Porque no confessionário eu vejo uma coisa que me parte o coração. Vejo pessoas de 70,
75 anos, que viveram décadas de vida sacramental, que cumpriram seus deveres como católicos, que criaram filhos na fé e que chegam à velhice com um medo que não deveriam ter, um medo da morte que as paralisa, que as impede de dormir. E por quê? Porque ninguém preparou a alma delas para o momento final da mesma forma que se prepara o corpo para a velhice. As pessoas fazem exame de sangue todo ano, tomam remédio para a pressão, para colesterol, para o coração, mas a alma vai chegando ao fim da vida desprovida, sem proteção espiritual concreta, sem a certeza que só a graça sacramental e a devoção séria podem dar. O escapulário não é para jovens. Claro que os jovens deveriam usar, e há uma devoção linda em ver uma criança de 10 anos com o escapulário marrom. Mas é você, que já passou dos 60, que já perdeu pessoas queridas, que já sente no corpo a fragilidade da vida. É você quem mais precisa disso agora. Não como superstição, como decisão espiritual consciente. Como dizer para a Virgem: estou me preparando, estou levando isso a sério, quero morrer bem. E o que significa morrer bem? Não significa morrer sem dor. Não significa morrer no sono, em paz, cercado pela família. Essas coisas são graças que podemos pedir, mas que Deus dá conforme a sua sabedoria, não conforme o nosso conforto. Morrer bem significa morrer em graça. Significa morrer com a alma preparada. Significa chegar ao último momento sem pendências espirituais não resolvidas, sem pecados graves na consciência que nunca foram levados à confissão, sem ressentimentos que se endureceram em ódio, sem dívidas de amor que nunca foram pagas. A Igreja ensina sobre os novíssimos as 4 últimas coisas: morte, juízo, inferno, paraíso. O homem moderno não quer pensar nelas. O homem moderno foi educado para evitar a morte como assunto, como se não pensar nela fizesse ela ir embora. Mas aqui está a grande inversão que a fé cristã propõe. Quem pensa na morte com seriedade, quem se prepara para ela com os meios que a Igreja oferece, quem vive cada dia como se pudesse ser o último sem angústia, mas com consciência, esse homem, essa mulher, não teme a morte, porque já se ocupou dela com antecedência. O escapulário é um instrumento desse preparo, não o único. Não substitui os sacramentos, não substitui a confissão, não substitui a oração, mas é uma âncora física, visível, que a própria Mãe de Deus entregou com uma promessa. Deixa eu te dizer como usar o escapulário corretamente, porque muita gente usa errado sem saber. Primeiro, o escapulário precisa ser benzido e imposto por um sacerdote ou diácono autorizado. Você não pode simplesmente comprar um na livraria católica e colocar no pescoço. O ato de bênção e imposição é o momento em que você é formalmente recebido na devoção, em que você faz a promessa, em que começa a pertencer. Se você nunca passou por esse momento, procure seu pároco. Segundo, o escapulário deve ser usado continuamente. Não só na missa, não só no domingo, não só quando você lembra, continuamente, inclusive para dormir, inclusive no banho, e para isso existem escapulários com corrente de metal que resistem à água. O critério que os teólogos carmelitas estabeleceram é: no momento da morte, o escapulário deve estar no seu corpo. Essa é a condição física da promessa. Terceiro, o escapulário usado precisa ser substituído quando danificado. O cordão pode ser trocado sem necessidade de nova bênção. O pano, se rasgado ou inutilizável, deve ser substituído, e o novo escapulário não precisa ser benzido novamente, pois a bênção recebida pertence à pessoa, não ao objeto. Quarto, e isso é o mais importante, use o escapulário como o que ele é: um compromisso, uma decisão de vida, não um enfeite espiritual. Cada vez que sua mão toca o escapulário no peito, lembre-se de quem você é, de quem você escolheu seguir, de para onde está caminhando. Quero te contar uma história que aconteceu comigo.
Anos atrás, quando estava no sacerdócio há cerca de 20 anos, e estava naquela fase de witch que o sacerdócio tinha virado rotina, where a graça parecia distante, where eu cumpria os sacramentos mecanicamente sem sentir a presença de Deus em nenhum deles. Fui chamado para dar a unção dos enfermos a uma senhora de 72 anos. Ela estava morrendo em casa, com a família ao redor. Quando entrei no quarto, o que me chamou a atenção imediatamente foi o escapulário. Não estava dobrado num criado mudo. Estava no pescoço dela, sobre o pijama, no pescoço de uma mulher que mal conseguia respirar. Quando terminei a unção e comecei a rezar com ela me interrompeu, com uma voz fraca, mas clara, e disse: Padre, não precisa ter medo por mim. Ela já veio. Perguntei quem havia vindo. Ela tocou o escapulário e disse apenas: A senhora. Saí daquela casa diferente do que entrei, porque aquela mulher que estava morrendo tinha mais certeza de Deus do que eu, que era padre há 2 décadas. E essa certeza não vinha de um sentimento. Vinha de 70 anos de fidelidade, de um escapulário que ela nunca tirou, de uma promessa em que ela acreditou até o fim. É por isso que nada que faço aqui é mecânico. É por isso que estou te falando isso agora. Porque aquela mulher me ensinou que a fé vivida concretamente, nos rituais, nos sacramentos, nos objetos benzidos que você carrega no corpo, essa fé salva, literalmente. Agora preciso te falar sobre algo que está ligado ao DNA mais profundo desta devoção e que os carmelitas chamam de adoração do sacramento. Porque o escapulário não existe isolado. Ele faz parte de uma vida sacramental integrada. A ordem carmelita sempre teve uma ligação profunda com a Eucaristia. Não por acaso, o Monte Carmelo, onde a ordem nasceu, é o mesmo monte onde o profeta Elias viu a nuvem pequena como a mão de um homem subir do mar, a nuvem que anunciou a chuva que acabaria com a seca. Os padres da igreja sempre interpretaram essa nuvem como figura da Virgem, que carregaria no ventre o pão do céu. O escapulário e a Eucaristia estão teologicamente unidos. Quem usa o escapulário sem se alimentar do corpo de Cristo está usando a proteção de fora sem o alimento de dentro. E a doutrina carmelita sempre insistiu nisso. A devoção mariana que não leva à Eucaristia é incompleta. O que estou te pedindo, então, não é só que você use o escapulário, é que você reveja sua vida sacramental como um todo, que você se aproxime da confissão com mais frequência, que você receba a comunhão com mais atenção, com mais consciência de que aquilo não é um ritual vazio, é o encontro com o corpo real de Cristo, que sustenta a alma para a caminhada. Porque a morte não chega quando é conveniente, e quando chega, você quer estar pronto. Os santos que amavam o escapulário eram os mesmos que se prostavam diante do tabernáculo por horas. São Pio X, que eu já mencionei, passava longos períodos em adoração eucarística. Santa Teresa do Menino Jesus, carmelita, viveu seus últimos meses de vida em agonia física, mas em paz espiritual, porque havia construído sua fé sobre esses 2 pilares, a Virgem e o sacramento. São João Paulo II, que foi alvejado numa tentativa de assassinato e sobreviveu, atribuiu sua sobrevivência à proteção da Virgem. E o dia do atentado foi 13 de maio, a data de Fátima. E em sua posse como Papa, quando desceu do altar para cumprimentar a multidão, um gesto chamou a atenção dos que estavam perto. Ele tocou o escapulário que usava sob as vestes, não por superstição, por gratidão, por consciência de que a proteção que ele carregava era real. Se você está chegando ao fim deste vídeo e ainda não usa o escapulário, ou usa, mas nunca entendeu o peso do que carrega, deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que está te impedindo de levar a sua preparação espiritual a sério? Não estou perguntando por julgamento. Conheço a resposta mais comum. É a mesma resposta que vejo no confessionário há décadas. A resposta é: achei que havia tempo.
Achei que podia deixar para depois. Mas você tem mais de 60 anos. E você sabe, porque o corpo te avisa, porque os médicos te avisam, porque os funerais de amigos te avisam, que o depois está ficando menor. A Virgem do Carmo fez uma promessa. Ela está esperando que você aceite o que ela está oferecendo. O escapulário marrom é pequeno, cabe no pescoço, não pesa, mas carrega uma promessa que atravessa séculos, desde o Monte Carmelo, passando por São Simão Stock, passando pelos santos que morreram com ele no peito, chegando até você agora. Procure seu pároco esta semana, peça a imposição do escapulário. Se já tem, renove o compromisso. Confesse-se, aproxime-se da Eucaristia. Viva os próximos dias como o que eles são, dias que foram dados a você para se preparar. Não como quem vive com medo da morte, como quem vive com consciência de que está caminhando para o encontro com Deus e quer chegar lá bem, quer chegar lá com a Virgem ao lado. A promessa existe, a promessa é real. O que falta é você aceitar. Deixa o like neste vídeo se isso te alcançou de alguma forma. Me diz nos comentários se você usa o escapulário e qual foi o momento em que entendeu o peso desta devoção. Esses relatos me alimentam. Me mostram que o que faço aqui tem sentido. E na semana que vem, eu volto com mais. Porque ainda há muito que a maioria dos católicos não sabe sobre os sacramentais, sobre a preparação para a morte, sobre a vida espiritual concreta dos que querem chegar bem ao fim. Até lá. Que Nossa Senhora do Carmo te cubra com o seu manto.